Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 28 e 29, que dizem: Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Bom, queridos, aqui há uma disputa, um conflito. Os fariseus levantam, o personagem principal, talvez, do Antigo Testamento, que é Moisés, e diz, olha, a Moisés e a Jesus. Ora, se você quiser ficar com Jesus, fique. Nós ficamos com Moisés, porque ele sim fez grandes milagres, ele sim, Deus falou com ele. Como está registrado em número 16, que diz que Deus falava face a face com ele, boca a boca, porque Deus se revelava a Moisés, falava com ele de forma constante. Mas o próprio Moisés diz, em Deuteronômio 18, que viria um profeta semelhante a ele, que traria a revelação completa que os judeus da época, os judeus de então, cerca de 1.300 anos antes de Cristo, não tinham condições de receber essa mensagem. O próprio povo disse, nós não podemos ouvir, e Deus diz a Moisés, realmente Moisés, eles não têm condições de ouvir a mensagem completa. Então eu vou enviar um profeta semelhante a você, que lhes revelará a verdade nua e crua, a perfeita revelação de Deus. Mas o que pode ser maior, mais completo do que falar face a face, como Moisés fazia com Deus? Ora, era o próprio Deus vir, que foi o que aconteceu na pessoa de Cristo. Então, queira comparar Moisés com Jesus? Não há comparação. Como eu já descrevi aqui, é comparar uma bactéria com o universo, em termos de tamanho, e ainda assim é uma comparação pequena, porque Jesus é muito maior do que Moisés se comparar o universo com uma bactéria, muito maior. Em Hebreus 3, inclusive, se faz essa comparação. Ele diz assim, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Então, ambos foram fiéis. Só que diz, ele é tido, Jesus, por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel como servo. Jesus, Cristo, foi fiel como filho sobre a sua própria casa. Então veja só, é como se tem uma casa, tem o trabalhador que é um servo, um empregado, e ele está trabalhando e foi fiel. Agora Jesus, ele foi fiel como filho, como dono da casa, como herdeiro da casa, como proprietário. E o nível de glória é infinitamente maior. Em João capítulo 1, versos 17 e 18, que já estudamos, diz, a lei, as prescrições, os mandamentos vieram por meio de Moisés. Mas a graça, que é infinitamente superior à lei, porque é pela graça que somos salvos, a lei apenas nos condena, a graça e, detalhe, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Moisés revelou os mandamentos. Jesus revela a graça, a salvação, o amor de Deus, e ele revela a verdade de quem Deus é. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então não há comparação entre Moisés e Jesus. Há um choque aqui, queridos, entre alianças. E os fariseus, os judeus, detectaram isso, por isso foram tão resistentes a Jesus. Porque Jesus, ele inaugura a nova aliança. E aqueles que pertenciam à velha aliança resistem. Eles recuam, eles não aceitam. Mas Jesus traz essa nova aliança como foi prometido. O profeta Jeremias diz, Deus diz ao profeta Jeremias, os judeus quebraram toda a minha aliança. Mas eis que eu farei uma aliança superior, uma aliança maior, e escreverei as minhas leis nos seus corações. Então nós temos que escolher de que aliança nós pertencemos, da velha aliança ou da nova aliança. Porque na nova aliança, muita coisa nova é trazida, muita coisa
é complementada, é aperfeiçoada e algumas coisas da antiga aliança não cabem mais na nova aliança. Um exemplo clássico disso, Jesus diz, né, num confronto com os fariseus, os judeus dizem, olha, Moisés permitiu o divórcio, por qualquer motivo. Você pode divorciar, se a mulher queimou o arroz e o feijão, você se divorcia dela. Isso era a prescrição, pode se divorciar. Jesus diz, Moisés permitiu isso por causa da dureza do seu coração. Então, há 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, há 3.300 anos atrás, o coração do ser humano era tão duro, tão cruel, tão violento, tão cheio de limitações e fraquezas, que não havia consciência suficiente para captar toda a mensagem de Deus. Então, algumas coisas Deus deixou passar, algumas coisas Deus não pôde ensinar o que era mais perfeito, porque as pessoas não tinham condições de receber. Pegue uma criança de 4 anos, vai ensinar física quântica para ela, põe ela numa aula de doutorado, ela não vai ter condições alguma de receber. Então, o desejo de Deus é nos ensinar física quântica da vida espiritual e do amor. Mas 3.300 anos atrás não tinham condições. Então Moisés vem e traz o quê? Ora, o primeiro grau, traz as lições, aprender a ler e escrever na vida espiritual. O simples e o básico. Agora, o mais avançado você só capta, você só tem, só é revelado em Jesus e no Novo Testamento. Por isso, cuidado ao você ler o Antigo Testamento e tentar basear a sua vida em algum dos personagens ali ou em algum dos ensinos ali. Você tem que olhar para Cristo, em primeiro lugar, filtrar tudo por meio de Cristo. Porque é na nova aliança que nós recebemos a expressão exata do ser de Deus, a manifestação completa da vontade, da verdade e da graça. Eu vou citar alguns trechos aqui que eu amo no Novo Testamento. Romanos 7, a partir do verso 4 diz, assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, ou seja, não morre para a lei e fica solto no mundo. Não, morreram para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Veja só, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então eu destaco esse finalzinho. Fomos libertados da lei, ponto, do Antigo Testamento, para que sirvamos de uma nova forma, conforme o novo modo do Espírito, conforme tudo que é ensinado em Jesus e no Novo Testamento. E não, e ele ainda frisa, ele enfatiza, ele insiste, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então aprenda, há um novo modo de servir a Deus, que não é conforme o Antigo Testamento, é conforme o Novo Testamento, conforme a vida revelada em Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele diz, Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele compara agora as duas alianças. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Se era glorioso, veja só, o ministério que trouxe condenação, que é o ministério do Antigo Testamento, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem mais glória. O que outrora foi glorioso, agora não tem mais glória, em comparação com a glória insuperável. Então veja só o que ele está dizendo, é como se o Antigo Testamento fosse uma luz de uma vela, tinha sua glória, mas não tem como comparar com a luz do sol. Não tem glória se comparado com a glória insuperável do Novo Testamento.
O escritor aos Hebreus, em Hebreus 7, nos diz, verso 18, a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Veja só, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Jesus tornou-se, então, a garantia de uma aliança superior. Então chegamos, queridos, a uma aliança superior. A antiga, ela foi cumprida em Cristo. Em Mateus 5, às vezes as pessoas citam, Jesus disse que ele não veio revogar. Não. E o que ele diz? Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E aí eu cumpri. Ele foi cumprir, cumpriu. Que foi o brado que ele deu na cruz. Está consumado, está cumprido, está pago. Ele cumpriu toda a antiga aliança para poder introduzir uma nova. Ele não anula a antiga, ele cumpre. Ele satisfaz a antiga, por isso que nós temos paz com Deus e então somos introduzidos numa nova aliança superior, perfeita e exatamente como Deus gostaria de revelar à humanidade. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.